tudo bem? Voltamos com mais um episódio do Alô Criançada. Eu agradeço a sua audiência, agradeço que você tem compartilhado os nossos programas e eu estou aqui hoje com mais um assunto relevante para a infância e adolescência. Hoje eu trouxe aqui o delegado Dr. Humberto, obrigado porque o senhor aceitou o convite, e nós vamos falar um pouco sobre autoridade. Mas calma que vai ser bem leve, eu sei que vai ser bem leve e nós vamos fazer um breve intervalo e nós já voltamos com o nosso tema. E o nosso tema hoje é o resgate da autoridade. E eu agradeço que você vai ficar aí, não vai? Fica aí com a gente, já volto logo logo. Já imaginou uma escola de qualidade próxima à sua casa? O Colégio Metropolitano existe e está há mais de 20 anos entregando resultados de excelência aqui na sua região. A unidade do infantil está na Avenida Liberdade, no Conjunto Riviera, o Fundamental 2 e o Ensino Médio no Jardim Brasil. Ambos próximos à Avenida Olinda, ao Bretas Atacarejo, ao Shopping Los Andes e à Assembleia Legislativa. O Colégio Metropolitano surgiu da necessidade de que tivéssemos nessa região ensino de qualidade com um valor justo de mensalidade. Plantão de dúvidas, aula de xadrez, robótica, inteligência artificial, socioemocional, matemática financeira e tudo isso com atendimento humanizado e acesso direto à coordenação e à direção da escola. Agende sua entrevista e venha conhecer a nossa unidade. Olá, sou Yara Dias, diretora do Colégio Metropolitano Júnior. Venha conhecer a nossa escola, estamos perto do Ministério Público, Prefeitura de Goiânia, shoppings e muito mais, bem pertinho de você. Na nossa escola temos vários projetos, como Projeto Metrozinho, Robótica Maker, PEC, Horta Orgânica. Venha fazer parte, venha conhecer, porque aqui é mais que uma escola, é um jeito de ser. Você conhece a Telhas e Companhia? Somos uma loja especializada em telhas e principalmente fabricantes das telhas térmicas mais procuradas do mercado. Produzimos com matéria-prima de alta qualidade, garantindo telhas resistentes com ótimo acabamento e alto desempenho térmico. Telhas e Companhia. A sua cobertura começa aqui. Eu falei que era rápido. A Alô Criançada voltou com um tema hoje muito especial: resgate da autoridade. E como de costume, eu quero trazer uma reflexão para você pai, para você criança, adolescente que está assistindo. Um dia, Deus falou com um jovem chamado Daniel para ele resolver um problema. Ele tinha que revelar um sonho de um rei. Revelar e dar a interpretação. E enquanto ele falava com o rei, quando ele trouxe a resposta, ele disse assim, a respeito de Deus: é Ele quem faz mudar os tempos e as estações. É Ele quem põe os reis no poder e os derruba. É Ele quem dá sabedoria aos sábios e inteligência aos inteligentes. Ele explica mistérios e segredos e conhece o que está escondido na escuridão, pois com Ele mora a luz. Então, quando nós falamos de autoridade, toda e qualquer ela que foi instituída, ela foi instituída por Deus. Ainda que nós pensemos, mas foi o homem que elegeu, foi o homem que votou, foi o homem que escolheu, que passou no concurso, mas a autoridade foi estabelecida por Deus, porque ela é importante para reger as nossas relações. E eu trouxe aqui um delegado hoje para falar de autoridade, porque eu tenho que trazer gente que entende mais do que eu do assunto. Delegado, eu o conheci através de uma postagem do senhor levando famílias na delegacia para mostrar o outro lado do mundo que muitas vezes os jovens e os adolescentes de hoje em dia ignoram, né? Eles estão romantizando um lado que não é legal. Como que começou esse trabalho? Então, primeiro agradecer, viu, Liane, pelo convite, cumprimentar pais, crianças, adolescentes que estão aí nos acompanhando. Então, eu já sou delegado, já tem 14 anos e minha vida sempre foi voltada para os estudos, sempre tive em especial disciplina, respeitei meus pais, nunca me envolvi com drogas, sempre procurei fazer o certo. E atualmente eu estou na Central Geral de Flagrantes, que é uma delegacia
uma das maiores do estado de Goiás, e lá qual que é a nossa função principal? É receber todas as prisões durante nossos plantões que ocorreram em Goiânia. Então, qualquer um que for detido, preso em flagrante, leva para o delegado de polícia, nós que somos como delegado, nós vamos analisar a prisão e vai decidir se ele vai ficar preso ou não, né, de uma forma bem simples. E lá nós temos uma carceragem, onde que essas pessoas que são presas em flagrante, elas ficam um dia, porque no outro dia elas são levadas para uma audiência, que chama uma audiência de custódia, onde que o juiz vai analisar a legalidade dessa prisão. Nós temos essa carceragem. Então, o que veio em minha cabeça, né? Veio em minha cabeça não, eu sempre falo, né? Deus tocou no meu coração, né? Deus me falou comigo. Olha, você tem que mostrar essa realidade para os jovens que estão lá fora. O que nós estamos percebendo atualmente é uma tese de romantização do crime, onde que nós estamos vendo aí bandidos sendo considerados heróis, nós estamos vendo músicas de MCs exaltando facções criminosas, nós estamos vendo aqui várias ações de pessoas como traficantes, ladrão, que estão bem, que andam com colara, com carrão, pensando que eles se dão bem na vida. Então eu decidi mostrar essa realidade, abrir as portas da delegacia para os pais levarem seus filhos, tá, até a delegacia, e lá eu mostrar a carceragem, tá, para esses jovens, e mostrando assim as consequências de quem comete crime. Tá? Então eu sempre passei mensagem nesse sentido, sempre fiz vídeos no sentido de falar, alertar pais, mostra esse vídeo para os seus filhos. Então houve uma repercussão muito grande, e agora também abrimos as portas, tá, Uliana, para esses pais levarem seus filhos até a delegacia. É importante porque o que eu observo hoje, meus estagiários estão aqui no estúdio hoje, são pequenos ainda, mas o que eu observo hoje, os pais não têm sabido conversar com os filhos, quando conversam, não conversam da maneira certa, e tá tendo um choque de autoridade. Hoje os filhos estão mandando na casa, os pais estão pagando as contas, né? Então assim, quando eles se deparam com alguém que não abaixa a orelha para eles, falam, mas quem que é esse aí? Peraí, lá em casa eu tô comandando tudo, e quem que é esse professor para crescer para cima de mim? Então assim, eu vejo que nós precisamos resgatar a autoridade como algo que foi dado por Deus, porque é necessário, porque é saudável eu entender que existe uma hierarquia na vida, né? E que se eu não respeito essa hierarquia, ocorrerão coisas ruins, né? Então, quando eu vi o vídeo, aqueles adolescentes, alguns assim, tipo, nossa, eu vejo no olhar deles que alguns falam assim, caraca, eu não imaginava que era assim. Porque, de fato, eles estão escolhendo os ídolos errados, né? Eles estão idolatrando pessoas que jamais deveriam ser idolatradas. E eu não estou aqui demonizando o funk, a música, não. Mas nós precisamos entender que nós não podemos usar os nossos 5 sentidos de qualquer jeito, de maneira irresponsável. Então você, adolescente e criança, não ouça qualquer coisa, não veja qualquer coisa. Seu ouvido não é pinico para você colocar qualquer coisa dentro de você. Então você precisa entender que aquilo que você ouve repetidamente, aquilo que você faz repetidamente, vai mais cedo ou mais tarde moldar quem você vai ser. E se você tem admirado as pessoas erradas, mais cedo ou mais tarde, você vai querer ser igual a elas. E o trabalho do delegado pode chocar, assustar no começo, mas de fato eles precisam entender que o mundo de lá não é cor-de-rosa, né, doutor? Olha, eu sempre digo, primeiro para os pais, o seguinte, esses dias um pai me perguntou, numa última visita que teve, olha, eu estou preocupado, delegado, porque hoje em dia nós não estamos podendo nem bater nos nossos filhos, que a lei pega a gente, chama conselho tutelar, chama isso com aquilo. Faz você é o seguinte, se você não educar seus filhos, a chinelada ela é importante, né? A cintada ela é importante sim, um tapa é importante, claro, desde que não haja abuso dos meios de correção. Você tem que educar seu filho dentro de casa, meu amigo. Porque primeiro o seu filho tem que respeitar a autoridade que é você, pai e mãe. Você, enquanto que seu filho estiver debaixo do seu teto, quem manda é você e não o seu filho. Então não comece a inverter, porque se ele já começa a desrespeitar os pais dentro de casa, vai desrespeitar os professores lá fora e vai ter problema, né, lá fora com a polícia, porque nós tratamos de outra maneira, né, que se nos desrespeitarmos, o nosso sistema é fazer a detenção, é meter a algema, é fazer a prisão e colocar na carceragem. Então, esse despertar, né, eu sempre falo, vamos despertar não só
os jovens, crianças e adolescentes, mas também os pais, para que possa tomar, né, as rédeas da educação e não terceirizar a educação. Muitos pais estão delegando uma responsabilidade primordial, que é educar seus filhos, passando para professores. Olha, o professor não vai educar seu filho, não. Agora, o que acontece é muito ainda que a gente vê, é muita mãe chorona que o filhinho não pode tomar uma bronquinha dentro do colégio, não pode tomar um beliscão, às vezes, do menino, não pode ralar o joelho, que tomou, às vezes, um carrinho do menino, que já quer processar colégio, já quer falar que o outro está praticando isso, aquilo, ou seja, está criando. Infelizmente, tem muitas mães que querem criar os seus filhos dentro de uma bolha, dentro, né, quer fazer com que eles sejam um Nutelinha, e principalmente homens, né? O que nós estamos vendo aí ultimamente é que os homens estão em extinção. Nós estamos vendo homens fracos, homens moles, tá? Então, recentemente eu fui numa quadrilha, num evento, numa festa junina, eu vi menina dançando com menina. Ou seja, aí eu parei e fui perguntar, mas o que está acontecendo, menino? Não, que não está achando nenhum para dançar, festa junina. Então, o negócio eu não sei o que está acontecendo. Então, o que nós estamos vendo estão querendo enfraquecer a figura do homem, isso é bem claro, né? O Satanás, ele quer acabar com a figura paterna, acabar com o homem, porque acabando com a masculinidade, acabando com enfraquece o lar. Pode ver que muitos muitos detidos, presos, que foram lá encarcerados, muitos deles não tiveram figura paterna, né? Tiveram problemas dentro de casa com o pai, ou foram alvo de abusos. Então, eu sempre digo, repito, o Satanás, ele quer destruir a figura paterna, ele quer tomar os nossos jovens, levar para o mundo das drogas, para o mundo do crime, isso é fato, para destruir a família, que é a principal instituição que nós temos aí para salvar o nosso país, né? Então, a gente vê essas situações. Nós vamos pegar esse gancho, vou até tratar disso no próximo intervalo, no próximo bloco, porque, de fato, nós estamos vendo papéis trocados, né? Nós vemos pessoas que não estão exercendo a sua função mesmo, né? Eu não estou falando assim que tem serviço de mulher, que tem serviço de homem, não quero entrar nesse mérito. Mas se você assumiu a postura de ser pai e mãe, você precisa entender que hoje eu falo, a minha mãe é minha amiga, mas quando eu era criança e adolescente, a minha mãe era minha mãe. E bastou para mim, né? E eu sempre confiei nela. Então nós precisamos entender que nós saímos de um extremo onde a repressão paterna era algo exagerado. Minha mãe fala naquela época a gente não apanhava, a gente era espancado. Mas nós saímos de um extremo exagerado e fomos para o outro extremo, em vez de encontrar um meio termo na educação. Porque a criança precisa de rigidez, ela precisa de rotina, ela precisa de postura firme, ela precisa ter um pai radar em casa e não um pai placa. Nós vamos falar disso no próximo intervalo, após o intervalo. Mas eu quero te pedir para você ficar aí. Vou deixar até em suspenso o assunto, para você ficar curioso, porque nós vamos tratar após o nosso intervalo. Nesse momento eu quero deixar você com a propaganda do nosso patrocinador e o Colégio Metropolitano, que tem sido fundamental para formar crianças muito saudáveis. Hoje eu super recomendo a instituição. Fica aí, é um breve intervalo e nós voltamos logo logo com o nosso assunto. Já imaginou uma escola de qualidade próxima à sua casa? O Colégio Metropolitano existe e está há mais de 20 anos entregando resultados de excelência aqui na sua região. A unidade do infantil está na Avenida Liberdade, no Conjunto Riviera, o Fundamental 2 e Ensino Médio no Jardim Brasil. Ambos
próximos à Avenida Olinda, ao Bretas Atacarejo, ao Shopping Los Andes e à Assembleia Legislativa. O Colégio Metropolitano surgiu da necessidade de que tivéssemos nessa região ensino de qualidade com um valor justo de mensalidade. Plantão de dúvidas, aula de xadrez, robótica, inteligência artificial, socioemocional, matemática financeira e tudo isso com atendimento humanizado e acesso direto à coordenação e à direção da escola. Agende sua entrevista e venha conhecer a nossa unidade. Olá, voltamos. Eu falei que era rápido. O papo tá bom, eu já tô até vendo que vai ter que ter parte 2, 3 com o delegado aqui, mas vamos lá. Delegado, quando a gente fala, hoje o mundo tá bagunçado porque ninguém assume o papel que tem que assumir, né? E eu não tô falando aqui que, não vou entrar na fala aí pra... Não, eu até gosto de... Vou meio caçar uma confusão no Instagram, mas hoje eu não vou caçar confusão, não. Mas olha só, sabemos que o pai tem um papel e a mãe tem um papel. Eu não tô falando de quem trabalha, quem ganha dinheiro, não tô falando... A criança, ela espera da mãe uma coisa e do pai outra. E na falta de um, o outro tem que rebolar para apresentar esses valores que estão faltantes. E a gente vê que o que está sobrando, quer dizer, o pai ou a mãe que ficou sozinho, aí na correria da provisão, do cuidado, ele não está sabendo equilibrar. Aí é o que nós vemos, lares arrebentados, filhos soltos, criados pela internet, idolatrando as pessoas erradas e o mundo está bagunçado. Aí talvez você possa falar assim, mas eu fui criado só pela minha mãe, só pelo meu pai e eu presto. Com certeza, o seu pai e a sua mãe deram conta do recado. Mas tem muitos que hoje não estão dando conta do recado. E é muito importante que quando eu não dou conta, eu saiba pedir ajuda para quem dá conta, né? Então eu vejo o seu papel de extrema importância porque a polícia ela vem sendo demonizada por causa de exemplares ruins que tem em todo lugar. E nós precisamos trazer para eles, falar assim, olha, a polícia ela não está aqui para acabar com a sua vida, ela está aqui para mostrar para você o que pode acontecer com a sua vida se você for para o lado errado. E eu acho muito importante, acho legal quando eu vejo, por exemplo, caso de festinha de criança, menino tem paixão com rotan, com bombeiro. Antigamente todo mundo adorava policial, adorava bombeiro, hoje eles não querem mais, né? E é importante essa ida da família à delegacia. Não uma escola, mas de fato ver o outro lado, né, delegado? Sim, eu fico... Primeiro, eu sempre parabenizo mães solos, tem muito, que tiveram, né, separações, perderam o marido, em especial separações, e criam seus filhos e adotam uma postura rígida, que a gente sabe muito bem que não é fácil uma mãe criar um filho sozinha. E infelizmente nós temos homens que não prestam, que acabam abandonando, né, os lares, não ajudam em nada, e a mãe ela tem que peitar, assumir a figura do pai. E eu vi já muitos jovens serem criados aí desse jeito e serem assim, são exemplos. E também por outro lado já vi casais perfeitos, né, que fazem tudo certinho e o filho decidiu entrar no mundo das drogas. Então, não existe uma receita, né? Não tem uma receita, mas existe algumas situações que a gente fala, né, com os pais do que pode. O que você olha, se você não falar para o seu filho, não sentar, você pai, mãe que está aqui nos escutando, você já conversou com o seu filho o que é um pedófilo? Já falou para ele o que é pedofilia? Mas se você não falar para ele o que é pedófilo, ele vai mexer na internet, vai cair em algum jogo e algum pedófilo pode ir lá conversar com ele. Fala pra ele o que é pedófilo. Fala pra ele que ninguém pode tocar no corpo dele. Você tem que explicar isso, Sofia. Você já falou pra ele que droga mata? Já falou pra ele que a maconha arrebenta, que cocaína mata, que quem entra no mundo das drogas ou vai ser preso ou vai pro caixão? Mas eu não posso assustar ele. Você não pode assustar? Ô pai, mãe, se você não sentar e tiver uma conversa clara com ele dentro de casa, lá fora alguém vai conversar com ele. Alguém vai conversar. E quando conversar lá com ele, vai chamar ele para fumar, às vezes um baseado, para falar que não vai dar em nada. Vai falar para ele cheirar um loló, falar, vamos ali numa festinha que não dá em nada. Que é isso? Vamos pegar um negocinho escondido aqui. Então, já passa os princípios, né? Os valores morais, que esses daí não mudam em nenhuma fase, né, da vida. Não procure conversar com ele
de forma aberta, e quanto à questão da polícia, isso que nós estamos falando para os pais. A gente fala isso para os jovens, sempre falar que a polícia é do bem, que nós estamos aqui para fazer o bem, porque o que acontece é que nós estamos vendo em muitos locais, seja periferias, em especial em periferias, ou até na elite também, é que o bandido quer sair de bonitão na fita. E o bandido, a gente sabe o fim dele. O fim dele é a morte prematura, ou então é uma cadeia para arruinar a vida dele aí para sempre. Delegado, quando eles chegam na delegacia, o que o senhor observa no olhar desses jovens? Eu vi um vídeo que tem uma mãe que foi lá com um até bem pequenininho, né? Foi. E assim, o que eles falam quando eles chegam lá e falam assim, é isso? Olha, eu já tive vários, né, reações. As crianças jovens que saem de lá assim, poxa, é verdade, né? Verdade, né? Pai, mãe, tudo mais. Já tive jovem que eu faço um certificado de missão de vida que eu leio com eles no final. E tive jovem que não foi lá ler, né? Não quis receber o certificado. Então, eu respeito, eu não vou ali forçar ninguém para fazer nada. E tive jovem com cara ruim, né? Cara feia. Muitos ali, os que foram visitar, muitos entraram no mundo das drogas. Eu faço questão de ter uma conversa em particular com eles, abrir o jogo. Exemplo, vou te dar um exemplo de uma forma bem simples, né? Muitos aparecem lá com a sobrancelha cortada. Fala assim, ó, eu sento com ele, vem cá, senta aqui. Você sabia que esses cortezinhos de sobrancelha aí, você sabe o que é? Não sei. Isso daí a maioria, quem faz corte de sobrancelha é faccionado. É de organização criminosa. Que modelo que é esse que você está buscando? Que exemplo que você está buscando de visual, de fazer como... Aí eu falo, isso não quer dizer, gente, uma sobrancelha cortada não quer dizer que o cara, quem corta sobrancelha é bandido, não. Só estou querendo dizer que o que ele está visualizando, tomando como exemplo, é bandido. Olha lá quem está no comando vermelho desses caras, tudo com sobrancelha cortada. Então, são alguns detalhes que a gente vai lá alertar o pai. Você está vendo isso aí? Que exemplo está sendo do seu filho? Será que o senhor, mas aquele cara é fera? Aí um cara é fera, é um cheirador de pó. Esse é o exemplo do seu filho? Então, vamos procurar, né, direcionar os nossos filhos. Eu procuro ajudar, né, todos os pais, mães que me procuram. Eu faço certificado de missão de vida, até com o modo de profetizar que os filhos deles jamais, né, irão parar naquele local que é a carceragem. Então, a gente tenta fazer esse trabalho preventivo, e que eu falo muitas das vezes, mais importante do que uma prisão. A prisão, a gente prende, posso dizer, no máximo 10% com a prisão recupera. No máximo. Nós temos que ser sinceros. Mas esse trabalho que eu faço aqui de forma preventiva, com crianças e adolescentes, esse daí podemos ter até mais de 30% que não entrarão na vida do crime e no mundo das drogas, porque estão sendo despertos naquele local. Então, um trabalho preventivo que visa reduzir até mesmo a massa carcerária futura. Então, eu vejo essa importância. Deixa eu perguntar, delegado, a gente não conversou a respeito sobre isso. Eu lembro quando eu estava ali pelos meus 13 anos, teve uma visita de um policial na escola. E ele, na época, ele levou uma maleta, ele nos mostrou, falou que isso aqui são drogas. Foi a primeira vez na vida que eu vi aquilo. E aquilo me impactou de uma forma, porque foi a primeira vez que eu vi aquilo, e eu vi os meus colegas assim, vixe, é isso? É assim. Esse trabalho nas escolas da polícia hoje, ele ainda acontece? Tem um trabalho que a Polícia Civil faz, nas escolas sem drogas, né? Existe esse trabalho da Polícia Civil, mas meu trabalho é um trabalho independente, sim, que eu faço lá na delegacia, e claro, com apoio da instituição. Inclusive já fui alvo de 3 representações na corregedoria, em comissão de direitos humanos, falando que eu estou expondo as crianças, falou que eu estou pressionando os jovens, levando eles para a carceragem. Então a gente acaba sofrendo esse tipo de retaliação, mas nada que nos intimide, né? Eu sou pronto, né? Eu já estou preparado para esse tipo de ação, né? Desde os 14 anos que eu estou na atividade policial, eu sempre acabo tomando alguma represália em razão das ações que eu faço. Então, há esse trabalho. Só que o que eu vejo? Nós temos que ampliar esse trabalho. Por isso que eu deixo, né, nesses últimos dias, em julho agora, todo o plantão estava recebendo os pais. Eu vou entrar de férias agora, mas no semestre que vem eu vou abrir, pelo menos agora nos finais de semana, né, quando eu cair no plantão sábado e domingo, vou estar continuando recebendo as famílias e auxiliando nessa questão. É muito importante, né, que
eles entendam que nós estamos do lado deles. Nós não estamos, ao nós apresentarmos limites, frustrações, dissermos não. Eu sempre falo para meu filho, a minha função é dizer não para você até você entender o que é bom. Aí, no dia que você entender o que é bom, o que é certo, o que é errado, aí eu posso falar sim para você. Mas, por enquanto, a minha missão é dificultar mesmo para você aprender a viver. Claro. E é importante nós percebermos que o educar, ele é primordial dos pais, mas todos nós em sociedade temos um pouco de responsabilidade, porque eu falo, mas o fulano não tem filho, mas algum dia, algum momento, alguma criança vai passar por você. E quando ele passar por você, que você dê um bom exemplo para ele, né? Porque o senhor já deve ter visto casos, a pessoa fala assim, olha, meu pai e minha mãe não tinham em casa, mas eu tinha um avô que foi bom exemplo, eu tinha um professor que me resgatou. Então, nós precisamos entender que, enquanto sociedade, nós todos somos responsáveis ao mesmo tempo. Cada um na sua parcela, né, na sua quantidade, mas ainda os pais precisam entender que a parcela maior pertence a você, pai. Pertence a você, mãe. Não tenha medo de falar não para o seu filho. É o não que vai ensiná-lo a aceitar e entender o que é certo e o que é errado. Não é o sim o tempo todo. A criança que recebe sim o tempo todo, ela não se sente amada. Você talvez ache que está amando o seu filho ao dizer sim para ele, mas ele não se sente amado. Ele se sente como alguém que o pai fala sim para não perder tempo com ele. Então, a criança que faz tudo o que quer, ela não é feliz e ela não é amada e ela não se sente amada. Nós vamos para mais um breve intervalo, nós vamos voltar com esse assunto aqui. Fica aí, a gente vai logo, alô criançada, vai e volta logo. Não vai embora, voltamos rapidinho. Olá, sou Yara Dias, diretora do Colégio Metropolitano Júnior. Venha conhecer a nossa escola, estamos perto do Ministério Público, Prefeitura de Goiânia, shoppings e muito mais, bem pertinho de você. Na nossa escola temos vários projetos, como Projeto Metrozinho, Robótica Maker, PEC, Horta Orgânica. Venha fazer parte, venha conhecer, porque aqui é mais que uma escola, é um jeito de ser. Voltamos com a Alô Criançada, falei que era rápido, hoje o papo tá bom, tá enérgico, frenético e polêmico, e vamos lá. Delegado, quando a gente vê hoje uma pergunta, a idade em que eles entram no mundo do crime está cada vez menor, cada vez mais cedo, né? Eu tive um programa com a Tatiana, ela é educadora parental, ela falando assim, a adolescência está começando cada vez mais cedo, ela está invadindo a infância cada vez mais cedo, eles estão sendo crianças por menos tempo, aí chegando antes da hora numa fase que eles não têm desenvolvimento cognitivo, aí a gente arma a bomba, né, com o ídolo errado, a influência errada, o colega errado, pais surdos, cegos e mudos, pagando conta, e esse adolescente está perdido. O senhor deve perceber na delegacia, eles chegam cada vez mais jovens, né? Olha, basta ver, hoje menino com 11, 12 anos já está com bigodinho. Você fala que no período o bigodinho era com 15, 16 anos, então os meninos realmente estão antecipando, né? Os hormônios estão aflorando mais cedo, e o que eu vejo muitos pais, repito, é terceirizar a educação dos seus filhos. Já pegando gancho do que você tinha falado, de pais serem muito permissivos, é o seguinte, o pai que diz sim pro seu filho toda hora, ele, na hora que alguém for oferecer uma droga para ele vai ter dificuldade de dizer não às drogas. Então, é importante, você tem que realmente colocar regras, dizer não muitas vezes aos seus filhos, para lá fora ele dizer não às drogas, dizer não a certas situações que muitos vão querer colocá-lo. Então, a gente vê adolescentes praticando crimes com 14, já topei até gente com 14 anos praticando crimes, com vários furtos. Então, os pais, seja o pai sozinho, ou então a mãe, ou então o responsável, tem que tomar as rédeas da educação. E o trabalho que a gente faz na delegacia, que é mostrar a realidade carcerária, mostrando
que aqueles que cometem crimes, que aqueles que entram no mundo das drogas, eles não se dão bem. Não tem exemplo positivo de ninguém que se dá bem. O que tem é um prazer temporário, né? Uma alegria temporária, que não tem nada de alegria, não tem nada de prazer de verdade, que vão levar eles para um final muito triste. Então é sempre bom deixar claro isso para o seu filho, porque senão ele vai tomar como ídolo ou como exemplo pessoas que com certeza irá influenciar no comportamento dele futuramente. Eu sempre digo, eu falei esses dias, até me perguntaram de os jovens frequentarem rave, exemplo. Gente, droga tem em todo lugar, mas uma rave, por exemplo, 90% que estão lá estão se entorpecendo, estão usando bala, êxtase, ficando malucos lá para ficar de 10 a 12 horas, né, numa situação daquele, no som daquele. Então eu falo assim, olha, se você, tudo bem, autorizar o seu filho ir, então já coloque aí na probabilidade que 90% ele poderá usar entorpecente lá. O meio acaba influenciando, né? Então a gente tem que saber onde que você está levando e deixando o seu filho frequentar. A gente fala do exemplo em igrejas, é importante sim frequentar a igreja. Claro que todo lugar tem gente que não presta, gente. Todo lugar tem gente que não presta, mas ambientes saudáveis, ambientes, né, onde que nós temos aí que sempre colocar a nossa fé cristã em primeiro lugar, né, fazer uma leitura bíblica com seu filho, colocar livros saudáveis para ele ler, administrar o tempo dele no celular, excesso de telas. Então, tudo isso nós temos que fazer. Agora, muitos pais ficam naquela correria, igual você falou, pagando conta e tudo mais, quando vê, já perderam já a rédea dos seus filhos. É complicado porque o que a gente observa, eles estão cada vez mais vaidosos. Os adolescentes, os jovens, o ser humano, ele está cada vez mais vaidoso. E ele sempre tem aquela tendência de achar que pode ter dado errado com o outro, mas ele vai dar conta do recado. Então, outro dia meu filho perguntou, mamãe, se todo mundo sabe que a droga é ruim, por que as pessoas ainda continuam usando? Eu falei, meu filho, porque o ser humano é tão vaidoso a ponto de pensar que ele vai dar conta de usar e sair. Né? Ele acredita que com ele vai ser diferente. E é muito complicado, porque sempre que a gente traz um assunto polêmico na internet, em qualquer lugar, as pessoas vêm assim, mas comigo foi diferente e deu certo. Acho que o nosso problema hoje é tratar a exceção como regra, a regra como exceção. Você sabe se o seu filho é influenciador ou influenciável? Você não sabe. Muitas vezes a gente não sabe. Vai pagar para ver? Não precisa. Né? Então, assim, trate o seu filho como alguém que pode, de fato, ser influenciado em todos os ambientes. Trate ele de uma forma a blindá-lo das más influências, ainda que ele tenha a cabeça boa e nunca vá se envolver com isso. Mas é muito melhor você pecar por esse excesso, tratando ele com uma postura preventiva, do que pagar para ver. Às vezes o pai está achando que o filho vai dar conta do recado, ele não dá. E às vezes ele acha que o filho não dá conta, mas de fato ele está indo. Mas como eu fiquei naquela postura preventiva, eu fiz um bom trabalho. E eu quero trazer aqui, né? Eu abri o programa falando de Daniel. Daniel é um jovem que ele foi levado preso, cativo para a Babilônia, quando Israel foi invadido, ele e mais 4 amigos. E eles estiveram na corte do rei, junto com o rei, no meio de um povo idólatra, aprendendo sobre a idolatria daquele povo, né, sobre os vários deuses que a Babilônia tinha, e eles não se contaminaram com os manjares do rei. Então, por que Daniel e seus amigos não se contaminaram nem com a comida que eles viram que era diferente? Porque a base deles foi boa. A base deles foi tão boa que mesmo longe do seu país, mesmo longe dos pais, eles deram conta do recado. E você, pai e mãe, será que você tem dado uma boa base para o seu filho? Se você não está garantindo a base, não deixe o seu filho solto, porque aí ele será influenciado e por maus exemplos, né, delegado? Exatamente. Eu lembrei aqui de uma outra situação que mamãe me levou para a delegacia. Eu falo porque, né, questões práticas, né, exemplos práticos. A menina, 16 anos, estava empolgada em torcidas organizadas. Torcida organizada e sempre ficava em torcida organizada. Menina. Menina.
Aí eu fui conversar com a menina e falei, mas o que você vê em torcida organizada? Porque eu gosto de futebol, tá? Eu gosto de ir no estádio, não tem nada contra, mas o que a gente vê em torcida organizada é que a maioria que tá ali é traficante, é muito ladrão, é usuário de drogas, nós temos que ser claro. Né? Eu não vou generalizar, você tá generalizando, não tô generalizando não. Né? Só tô falando que a maioria, é claro que eu já aprendi muito de membro de torcida organizada, tá? De diversos times, então eu sei muito bem o que eu tô falando. Eu não tô aqui com hipocrisia, eu sei o que eu tô falando. E eu falei pra mim aqui, porque eu tô lá com os amigos e tudo, muitas vezes a pessoa ela quer se achar. Quer pertencer, né? É isso. Ela quer se achar em um grupo, ela quer se achar importante em determinado. Aí sabe o que eu falei pra mim? Olha, até conversei com a mãe, se ela continuar nesse meio que ela tá, o futuro esposo dela vai ser um membro de uma torcida organizada que provavelmente pode estar envolvido no mundo do crime. Entendeu? Então, um ambiente que a gente deixa os nossos filhos é até um ambiente de um futuro relacionamento. Como também, esses dias, encontrei um colega, um colega meu que ficou 58 dias preso por tráfico de drogas, conheceu uma menina no Tinder e conheceu ela no Tinder, foi pra casa dela, né? Teve uma relação com ela, ela ofereceu uma porção de cocaína, ele deu uma cheirada na porção, disse que achou bacana, no outro dia já estava cheirando 3 porções, no terceiro quadrinho, quando ele estava vendo, ele já estava entregando droga e descobriu que ela era traficante, dona de uma central de delivery de drogas, e começou a entregar droga para ela, ficou, sim, enlouquecido, entregando e usando com ela. No final das contas, a polícia foi lá e fez a prisão dos dois, ficou 57 dias fechado, ele que é um engenheiro, que tem filhos, né? Até hoje, esse dia me ligou chorando, rapaz, como que eu entrei no negócio desse, cara? Olha só, Humberto, que loucura, eu vejo seus vídeos aí, continue com seus vídeos, porque teve um relacionamento errado. É outra situação, homem ou mulher se relacionar com pessoa errada. Ele entrou numa latada no Tinder, conheceu ela no Tinder e no final das contas foi preso por tráfico de drogas junto com ela. Então são situações que os pais têm que analisar o ambiente que o filho está frequentando. Se dá errado com o adulto, que dirá com a criança e adolescente? Nossa Senhora! Então, assim, a gente de fato tem que observar com quem eles andam, que ambiente eles estão. E nós temos que ser chatos, sim. Eu costumo falar do pai, placa, o pai radar. Você tá lá no carro, a placa tá lá 60 por hora, você passa 80, 120. Se o radar tá de 40, você passa de 20, para garantir. Então, nós temos que ter a postura de radar com os nossos filhos. Eles não têm que pagar para ver e ultrapassar o limite para ver se vai dar alguma coisa. Eles têm que saber que se eles ultrapassarem, vai dar ruim. E eu não estou falando de postura agressiva, não. Eu estou falando que daquela época nós que o pai bastava olhar. A gente era criança, a gente não passava nem na sala, na frente da conversa do adulto. Porque a gente sabia que ali não era o nosso lugar, não era o nosso momento. Os nossos filhos precisam aprender a nos ouvir com atenção. Mas hoje em dia, o que acontece? O que o pai fala, chega aqui, antigamente fala, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Não, hoje entra, faz curva por cima e vai embora. Nem está entrando no coração mais. E nós precisamos resgatar para que eles confiem em nós, para que na hora que a gente falar assim, esse fulaninho não é legal para você. E ele não vai sentir um peso de abandonar a companhia do fulaninho. Ele vai falar assim, minha mãe tá certa. Mas hoje o prazer deles é ultrapassar o que os pais falam, porque o pai está só pagando as contas. O pai não é alguém que está ali para orientá-lo, para conversar com ele, né? E eu vou voltar, a gente tem mais um assunto que eu quero tratar aqui, delegado, mas nós vamos para um breve intervalo agora e a gente vai voltar logo logo. Eu quero te pedir que você fique, aí o Alô Criançada vai e volta. Então, um breve intervalo. Nós voltamos com o assunto tá bom demais ainda. Fica aí. Eu agradeço porque você ficou aí, nós voltamos aqui. O delegado, ele tem muito assunto para contar, tem muita história para contar aqui pra gente, mas a gente de fato precisa caminhar para um término, né? Para um intervalo, né? Nós vamos voltar, delegado, trazer o senhor aqui de novo. E eu quero agradecer você que ficou aí, você adolescente que talvez está assustado com o papo, vixe, hoje o programa foi
Intenso, foi. Porque nós queremos evitar que você vá para o outro lado da força. Se você gosta de Star Wars, você sabe muito bem o que é o lado negro da força. Ele não é bom. Eu quero que você entenda que o não do seu pai te protege. Eu quero que você entenda que aquele professor chato da escola está realmente interessado no seu futuro. E que aquele colega que faz todas as suas vontades, que concorda com você em tudo, que ele está do seu lado para todas as sandices que você fala, pode ser que ele seja o maior interessado no seu fracasso, em ver você lá embaixo, no fundo do poço. E eu trouxe o delegado aqui justamente para falar que o fundo do poço existe, né, delegado? Com certeza, que eu agradeço aqui. Eu sempre destaco que o que os pais não ensinam em casa, o sistema vai ensinar com algema. A polícia vai ensinar algemando. Ou o crime vai ensinar matando o seu filho. Então, não terceirize a educação. Acompanhe o seu filho. Sabe o que ele está usando, acessando no celular. Acompanhe as amizades dele. Converse com ele de forma franca e clara, para que amanhã, né, você não tenha problemas graves e até mesmo irreversíveis. Eu não vou falar que nada é irreversível, né? Porque Deus pode mudar a vida, né, de qualquer pessoa, né? Mas nós sabemos que quando segue esse caminho da droga, do crime, a situação fica muito difícil. Delegado, quero agradecer a sua presença aqui, né? Fiquei muito feliz quando o senhor aceitou o convite. Sigo acompanhando. Você que está participando do programa, nós colocaremos aqui as redes sociais do delegado para você acompanhar o trabalho dele. Compartilhe esse vídeo. Muito obrigada que o senhor dispôs do seu tempo para estar aqui, porque é muito importante, né, esse assunto. E eu espero ver o senhor no próximo encontro. Com fé em Deus. Obrigado, grande abraço aí, flagrante neles. Muito obrigada, fica com Deus. Até o nosso próximo encontro. Alô, criançada, vai embora, mas nós voltamos em breve. Compartilhe se foi importante para você. Obrigada e fica com Deus.